Vencer sem intimidar. Quando estudamos a vida de algumas das pessoas de maior sucesso da história ocidental, como Mahatma Gandhi, Sir Winston Churchill, Madre Teresa, o presidente americano Abraham Lincoln e muitos outros, nós notamos muitos traços comuns em todos eles: desejo, criatividade e uma forte e total crença em alguma causa. Um traço que pode ser aprendido e que se sobressai acima dos outros é a capacidade ou habilidade de fazer as pessoas pensarem da mesma maneira que elas pensam. Vencer através da arte da persuasão positiva. Vencer sem intimidar. Oi, meu nome é Bob Burg e estou muito entusiasmado em trazer-lhes este programa. Esta série contém habilidades, técnicas e atitudes que basicamente vão fazer a sua vida muito mais fácil e divertida. Pode parecer que estou forçando a barra, mas não estou. Essas habilidades que você pode aprender vão lhe ajudar a conseguir mais coisas dos outros, ao contrário de outras épocas em que seria praticamente impossível conseguir algo delas. Eu gostaria de receber todos os créditos por ter inventado essas habilidades, mas isso sim seria forçar demais a barra. E pior ainda, seria mentira. Tenho sido muito afortunado não apenas por estudar os grandes mestres da persuasão, mas por crescer e ter tido a oportunidade de aprender pessoalmente do exemplo de alguns deles. Eu simplesmente peguei o que aprendi, apliquei e coloquei tudo isso num sistema simples e funcional, que qualquer pessoa pode aprender e aplicar na sua própria vida. Veja, no dia a dia, vencedores são aqueles que conseguem extrair o que querem das pessoas de uma maneira em que todos se beneficiam. Não importa se são assentos melhores, serviço mais rápido, um preço justo pelos serviços prestados, mais cooperação no trabalho ou na família, ou uma variedade de outras vantagens. Não existe absolutamente nenhuma vantagem em viver a vida como uma pessoa que é constantemente testada emocionalmente, rebaixada e de quem se tira vantagem. Ou como uma pessoa que, de um jeito ou de outro, consegue realizar o que quer, mas consegue isso através de gritos, pressão ou coerção. De fato, dependendo de quais estatísticas decidimos acreditar, nós aprendemos que o sucesso em muitas áreas da nossa vida é composto basicamente de 10% de habilidades técnicas e 90% de habilidades pessoais. De acordo com minhas experiências, acredito 100% nesses números. Neste programa, nós iremos aprender as habilidades pessoais necessárias para garantir que tenhamos todas as vantagens para fazer com que aqueles 90% funcionem para nós e para os outros. Isto é, vencer sem intimidar. Como dominar a arte da persuasão positiva no nosso mundo de hoje para conseguir o que você quer, quando você quer e de quem você quer, incluindo as pessoas difíceis com quem nos confrontamos. Do momento em que saímos de casa logo cedo de manhã, e enfrentamos as ruas da vida, conhecidas como o mundo real, até o momento em que chegamos em casa, nós encontramos pessoas que parece que foram treinadas para nos aborrecer, nos perturbar e nos enfurecer com suas atitudes podres e muitas vezes sem nexo. Muitas vezes é aquela pessoa no trem, o garçom no restaurante, a pessoa no serviço de atendimento ao cliente, ou aquele cliente em potencial que visitamos. E a lista continua indefinidamente. Não me entendam mal, não é que todo mundo é ruim, ou um exemplo daquelas que acabei de mencionar. A maioria das pessoas é genuinamente boa, mas não são elas que fazem da nossa busca da felicidade algo difícil. Então, o que fazemos? Na realidade, só temos duas escolhas. Uma é descer ao nível delas, envolver-nos na lama das habilidades pessoais, brigar com elas, discutir com elas, mostrar que elas não podem se aproveitar de nós. É lógico que, se fizermos isso, é bem possível que não vamos conseguir o que queremos. Ou mesmo que consigamos, vamos nos sentir muito mal e teremos feito um inimigo para o resto das nossas vidas, o que vai tornar o nosso relacionamento futuro com aquela pessoa muito difícil. Ou podemos vencer. Agora, quando eu digo vencer, isso não quer dizer fazer com que a outra pessoa perca. Longe disso. Eu quero dizer conseguir o que queremos daquela pessoa, fazendo com que ela se sinta bem com relação a nós e a situação em questão. Você não pode imaginar o sentimento de realização que isto pode produzir. Meu pai sempre nos ensinou as palavras do sábio Simeon Ben-Zoma. Quem é uma pessoa poderosa? A resposta é aquela que consegue controlar suas emoções e fazer de um inimigo um amigo. Neste programa é exatamente isto que aprenderemos a fazer. Isto vai aumentar a nossa eficiência com as pessoas de quem gostamos, desconhecidos, associados e qualquer outra pessoa com quem entremos em contato. E as técnicas que iremos abordar não funcionam apenas para mim ou para algumas pessoas especiais. Essas ideias são totalmente transferíveis e duplicáveis.
Eu ouço histórias de sucesso o tempo todo de pessoas que aprenderam e começaram a aplicar esses métodos, ensinados por mim ou por qualquer outra fonte, ou que simplesmente já aplicam estas ideias por si só há muito tempo. Essas técnicas realmente funcionam, e essa é uma das razões pela qual sugiro que você escute este programa diversas vezes, até que você comece a interiorizar a informação para que ela se torne parte do seu ser. Veja, você pode até conhecer a informação, mas ela não se torna uma parte de você, seu coração, sua essência. Se ela não sair de você naturalmente, sem ter de pensar a respeito, você não será tão eficiente nessa área. Talvez você se sinta desencorajado após algumas tentativas frustradas e simplesmente desista. Se essas técnicas forem interiorizadas de maneira natural, simplesmente escutando diversas vezes essas fitas, se tornará tão benéfico que você ficará espantado com os resultados. Você terá ganho todos os benefícios que foram prometidos no título, e muito mais, inclusive ganhando e economizando mais dinheiro em áreas que antes você não acreditava ser possível. Irei também parafrasear e indicar alguns livros durante o decorrer deste programa. Adquira-os através de sua livraria. Então, interiorize a informação destes também. Depois disso, a melhor coisa que você pode fazer é ensinar essas técnicas a outras pessoas. Uma das melhores maneiras de aprender e interiorizar informação é ensiná-la a outras pessoas. Vamos começar estabelecendo um alicerce, e a partir daí desenvolveremos algumas ideias e exemplos específicos. Les Giblin, autor do livro Como Ter Segurança e Poder nas Relações com as Pessoas, diz que o que vale quando lidamos ou negociamos com outras pessoas é o sentimento de bem-estar e satisfação pessoal. E, ao mesmo tempo, não devemos estraçalhar o ego daquelas pessoas com quem estamos envolvidos. Eu gosto muito desta definição de relações humanas. Ele define relações humanas como a ciência de lidar com as pessoas de tal maneira que tanto o nosso ego quanto o da outra pessoa permaneçam intactos. Mantenha a palavra ego em mente. Vai parecer que tudo o que iremos tratar neste programa vai estar relacionado com o ego. E vai mesmo. O ego da outra pessoa será o ponto principal deste programa. De volta ao Les Giblin. Um ponto que ele destacou é que a habilidade de influenciar pessoas é uma arte e não um jogo. Ele está 100% correto. Está certo, um pequeno ardil aqui ou ali, por mais insincero que seja, às vezes funcionará. Mas a longo prazo, se contarmos com esse ardil superficial, estaremos diminuindo as nossas chances de sucesso. O que estamos tratando neste programa são os princípios de vencer sem intimidar. Você provavelmente se surpreenderá, pois muito do que falaremos será familiar para você. Talvez já tenha escutado ou lido isto muitas outras vezes antes. O que faremos é mostrar como você poderá aplicar tudo isso como parte de um sistema que funcionará consistentemente durante toda a sua vida. Começaremos analisando alguns princípios básicos que nos ajudarão a conhecer melhor as pessoas. Por que elas reagem de certa maneira e como isto pode nos ajudar a aumentar a nossa eficiência nessa área. Primeiro, vamos analisar um dos mais importantes princípios básicos da natureza humana. E se você tiver isto em mente o tempo todo, irá ajudá-lo de maneira imensurável na sua jornada a caminho de vencer sem intimidar. Se você está ou já esteve envolvido em qualquer tipo de venda profissional, você conhece este princípio. Este é o primeiro princípio que se aprende em vendas. Este princípio é verdadeiro para mim, para você e para qualquer outra pessoa neste planeta. Apesar de que, quando estamos prestes a realizá-lo, somos os primeiros a negar. Bem, chega de suspense. Este é o princípio. Nós, como seres humanos, agimos baseado na emoção, não na lógica. Este é o princípio. Nós, como seres humanos, agimos baseados na emoção, não na lógica. Mais uma vez, se você já teve qualquer tipo de treinamento na área de vendas, você sabe disso e já viu ou presenciou muitos exemplos de que isso é a verdade. Você entende e acredita nisto. De agora em diante, tenha esse princípio sempre em mente. Se você não está envolvido diretamente em vendas, talvez esse princípio seja um pouco difícil de aceitar. Entretanto, eu acredito que todos nós estamos envolvidos em vendas, de maneira profissional ou não. Afinal de contas, vendemos ideias o tempo todo, não é mesmo? O cônjuge vende a ideia para o seu parceiro ou parceira de que ele ou ela quer realizar. Os pais vendem para seus filhos a ideia de que não devem se envolver com drogas e devem respeitar os outros. As crianças vendem a ideia de que os pais devem comprar um brinquedo ou doce, e quando já estão mais velhos, de que podem ficar na rua até mais tarde. Os professores vendem aos alunos a ideia de que devem aprender, e eles, por sua vez, vendem a ideia de que o professor tem de aceitar as suas desculpas por não entregar os deveres de casa.
Sim, todos nós vendemos. E certamente, quando enfrentamos desafios como aqueles mencionados anteriormente no trato com pessoas, nós vendemos a ideia de que eles devem agir de acordo com a nossa maneira de pensar. Sim, todos nós vendemos. Mas se você não estiver diretamente envolvido na venda de bens ou serviços, talvez seja mais difícil de imaginar que você, sim, você, compra as coisas baseado na emoção e não na lógica. Afinal de contas, você se considera uma pessoa bastante lógica, não é mesmo? Pelo menos eu me considero. E talvez sejamos. Mas o fato é que tanto eu quanto você compramos baseados na emoção. Normalmente eu não estaria muito preocupado em fazer com que você se convença deste fato. Mas nesse caso, isto é muito importante. Sabe, se você não for capaz de aceitar esta premissa, será muito difícil de aceitar as técnicas que abordaremos neste programa. Basicamente, o negócio funciona da seguinte maneira. Tomamos decisões baseadas em diversos tipos de emoções. Pesquisas mostram que isto pode ser resumido em duas emoções básicas. Primeiro é o desejo de obter prazer, e segundo é evitar a dor. Nós decidimos o que vamos fazer, comprar ou não determinado produto, serviço, conceito ou ideia, baseados nestes dois fatores. A partir disso, o que fazemos é apoiar nossa decisão emocional, com uma razão lógica, conhecida como racionalização. Apenas um pensamento. Um empreendedor muito bem-sucedido chamado Dexter Yeager costuma dizer: se analisarmos bem a palavra racionalizar, em inglês rationalize, poderemos entendê-la como mentiras racionais, em inglês rational lies. E muitas vezes é exatamente o que dizemos para nós mesmos, não é? Deixe-me mostrar um exemplo de uma decisão de compra emocional apoiado numa mentira racional ou lógica. Um dia, há muitos anos, eu enfrentei um dilema. Eu acho que podemos rotular aqueles dias como dias de salada. Basicamente porque isso era tudo que eu podia comprar para comer. Todo dia, mais ou menos no mesmo horário, lá pelas 5 da tarde, eu estava morrendo de fome. E o meu desafio era que eu não tinha muito dinheiro. Portanto, eu comia aquilo que me custava menos. Isso não era de surpreender. Eu normalmente não comia o suficiente para me satisfazer. Um dia, no caminho de volta para casa, após o trabalho, passei em frente a uma churrascaria. Só a ideia de poder comer um pedaço de carne gostosa, suculenta, junto com uma batata quente recheada com creme agridoce e manteiga derretendo por cima. Um pedaço de pão bem quentinho com a manteiga pingando. Veja bem, isso foi há muitos anos, quando ainda não havia tantas preocupações com a quantidade de gordura que ingerimos, como fazemos hoje. Mas você quer saber de uma coisa? Para mim pouco importava. Eu estava com tanta fome que teria comido de qualquer maneira. Então parei, mas não para realmente entrar e comer. Eu sabia que não poderia pagar aquela refeição. Sobraria muito pouco dinheiro no bolso até o próximo dia do pagamento. Mas eu poderia, pelo menos, olhar tudo aquilo do lado de fora. Uma mentira racional. Daí eu pensei, por que eu não entro e dou uma olhada no cardápio só para ver o que eles têm? Afinal de contas, um dia eu vou poder entrar e comer nesse tipo de lugar. E só quero imaginar como é. Isto me dará um incentivo maior para trabalhar mais ainda. Motivação. Uma mentira racional. Então, quando eu entrei, pensei, e isso é verdade. Se eu pudesse comer uma refeição farta como esta, isto me daria forças para trabalhar mais ainda no dia seguinte. E os nutrientes na carne seriam bons para mim. Afinal de contas, eu não queria ficar tão magro assim. E a batata? Só aquela casca da batata tem todas as vitaminas que alguém pode precisar. E isso e aquilo, porque essas eram mentiras racionais, não é mesmo? Essa foi a lógica que eu utilizei para apoiar a minha decisão emocional, que era a de enfiar os dentes naquela carne saborosa. E a propósito, aquela foi a carne mais saborosa que já comi em toda a minha vida. Você já fez alguma coisa semelhante? Tanto você como eu fazemos isso o tempo todo. Claro, talvez você não chegou até esse ponto. Espero que não. Mas pense em cada decisão importante que você já tomou em sua vida. Ao comprar sua casa ou seu carro, ao decidir se casar, deixar para trás um emprego seguro, usar as suas economias, penhorar a sua casa e começar um negócio próprio, em que o risco e o trabalho provavelmente seriam maiores. Foi baseado na emoção ou na lógica? Preste atenção em cada decisão importante que tomar nos próximos dias. Todas serão baseadas na emoção. Sempre terá alguma coisa a ver com a sua busca do prazer e a tentativa de evitar a dor. E tanto você quanto eu apoiaremos as nossas decisões emocionais com a lógica.
E isso não quer dizer que essa é uma decisão errada. Simplesmente esse é o processo de decisão que nós, como humanos, usamos. Vamos falar um pouco sobre estes dois grandes fatores emocionais que têm tudo a ver com este programa. É isto que faz com que as pessoas ajam, não sei se vocês me entendem. Que tipo de prazer nós, como seres humanos, buscamos? É lógico, no senso físico, calor, conforto. Nós já sabemos a respeito do prazer sexual, e depois tem o prazer de comer. O que dizer a respeito do prazer emocional? O prazer de comprar brinquedos, como barcos, bons carros, roupa bonita. A lista não tem fim. Mas o prazer emocional que focalizaremos ao lidar com as pessoas e ao vencer sem intimidar é o prazer de ter poder, que é parte do ego. O ego que eles têm. Não o nosso, o deles. A pessoa no Detran ou despachante, a pessoa no banco, os convidados que estão ouvindo a nossa apresentação, o funcionário público que não funciona, seu patrão, um colega de trabalho, o policial ou qualquer outra pessoa. Elas gostam de ter poder porque isto lhes traz prazer para o ego. Agora, e com relação à dor? Nós não estamos falando da dor física. Essa é de menor importância em relação a este programa, visto que nós não pretendemos bater em ninguém para vencer ou conseguir o que queremos. Nós queremos vencer sem intimidar. Então, que tipo de dor uma pessoa deseja evitar? Que tal a dor de ser despedido, perder o emprego, salário, casa? E a dor de mudanças, ou ter de tomar a iniciativa quando isto não é normalmente exigido na sua função ou emprego? E a dor de passar vergonha? A dor de passar por uma situação embaraçosa? É aí que o ego entra em cena novamente. O ego é muito importante para todos nós. Nós não queremos parecer de maneira ruim para os outros ou nos sentimos derrotados. Lembre-se, as pessoas reagirão ou responderão emocionalmente de duas maneiras. Ou para obter um certo tipo de prazer, ou para evitar um certo tipo de dor. E uma boa parte disso se resume em torno do ego. E falando de duas palavras que acabei de mencionar, responder e reagir, mais tarde falaremos mais a respeito delas, da grande diferença que existe entre essas duas palavras e como poderemos usar esse conhecimento de maneira eficiente para vencer sem intimidar. Por acaso lembram daquela história que lhes contei sobre a minha refeição naquela churrascaria? Eu estava trabalhando com estas duas emoções, não é verdade? A busca do prazer em querer aquela refeição e a tentativa de evitar a dor por estar com fome. Não é à toa que eu sucumbi e paguei caro por aquela refeição. Naquelas circunstâncias, qualquer um de nós teria feito exatamente a mesma coisa. Uma mentira racional. E como adendo, se eu tivesse tomado a decisão de ir àquele restaurante que eu não tinha como pagar só para impressionar uma namorada, então o ego também estaria envolvido, não é verdade? Vamos assentar outro alicerce com relação aos princípios básicos do relacionamento humano de ação e reação. Eu aprendi isso através de um livro do Dr. Thomas Harris. O Dr. Harris chamou atenção para o fato de que assumimos um de 3 estados emocionais ou características em um dado momento. É realmente fascinante. Eu vou dizer o que o Dr. Harris escreveu e o que significou para mim em minhas próprias palavras com as minhas ideias. Outro livro excelente sobre esse assunto, conhecido como Análise Transacional, é intitulado Jogos em que as Pessoas Jogam, pelo Dr. Eric Berne. Hoje ele é conhecido como criador deste tipo de terapia. Mesmo assim, cada um de nós, dependendo do tipo de situação e da negociação pessoa a pessoa que estamos realizando, demonstraremos uma de 3 características ou estados emocionais de sua personalidade. Elas são o pai, o adulto e a criança. Essas são condições que são demonstradas por cada um de nós, dependendo do que estamos sentindo naquele instante. Mais uma vez, estou lhes mostrando simplesmente a minha interpretação de cada um desses 3 estados emocionais, ou características, e como eles se relacionam com vencer sem intimidar. A criança em cada um de nós é a vítima declarada. Ele ou ela se sente como um bebê, rebaixado, culpado, disciplinado ou controlado. E como resultado, essa pessoa está sempre brava, procurando se igualar. E normalmente a criança quer se igualar à pessoa que assume o papel de pai. O pai em cada um de nós é normalmente a vítima da sua própria criação, desenvolvimento e meio ambiente. As pessoas no papel de pai normalmente têm boas intenções, mas elas simplesmente não conseguem reconhecer a sua maneira negativa de se comunicar. Elas não entendem que estão rebaixando alguém. Elas não entendem que estão fazendo alguém se sentir mal. O adulto em cada um de nós, que é a característica ideal, é o negociador positivo, o comunicador,
respeitável, honesto, que sabe escutar e que é leal, e é justamente aquela pessoa que todo mundo gosta e quer ter à sua volta. É neste estado emocional, e apenas neste estado, que conseguimos vencer sem intimidar. Não é verdade que temos uma combinação desses 3 estados emocionais em qualquer tipo de transação entre 2 pessoas? Alguém critica, condena ou, se não, nos rebaixa. Ela é o pai e nós somos a criança. Nessa situação, temos de entender que não devemos tomar isto de maneira pessoal, mesmo que seja difícil, mas temos de nos elevar ao nível adulto para que possamos nos colocar na posição de vencer sem intimidar. Ao mesmo tempo, temos de ter cuidado e ter a certeza de que não vamos começar a agir como pai e rebaixar aquela pessoa, colocando-a na posição da criança. Ela pode reagir, não responder, mas reagir de maneira negativa com relação a nós por causa do medo e tentativa de evitar a dor. Não importa se esta percepção da dor seja mágoa, vergonha ou passar por uma situação embaraçosa, etc. De maneira ideal, nós queremos que todas as transações com outra pessoa sejam tratadas ao nível de adulto para adulto. Fácil? Não. Possível? Certamente, com perspicácia, prática e esforço. É muito importante ter em mente o fator humano. Em outras palavras, você não pode esperar que a outra pessoa reaja exatamente da maneira que você quer, simplesmente pelo fato de você saber o que você está querendo realizar e estar no estado emocional correto. Então, não desanime se a pessoa não reagir de acordo com o que você espera. Neste programa, você vai aprender a levá-la aonde você quer. Mais uma vez, é necessário tempo e esforço. Mas você consegue. Não fique frustrado. Os resultados são compensadores, e se você ficar frustrado com seus esforços, eu tenho uma sugestão. A melhor maneira de passar por cima dessa frustração é fazer desta situação um jogo. E à medida que você vai ficando cada vez mais hábil em vencer sem intimidar para conseguir o que você quer, quando você quer e de quem você quer, você ficará fascinado com a diversão que vai tirar deste jogo. Eu já estou entusiasmado por você. Um elemento da reação humana que precisamos explorar é, como já foi mencionado anteriormente, a diferença entre responder e reagir. Eu aprendi isto com Zig Ziglar, o escritor e palestrante reconhecido internacionalmente. Toda a sabedoria de Zig fez muito sentido para mim imediatamente. De acordo com Zig, responder é positivo, reagir é negativo. Por exemplo, quando você vai ao médico depois de tomar um medicamento, o médico pode dizer: "Ah, você respondeu bem ao medicamento." Por outro lado, se você entrar respirando pesadamente e com o rosto quebrantado, o médico provavelmente dirá: "Parece que a medicação causou uma má reação." É a mesma situação em qualquer transação com outro ser humano ou situação na vida. Se respondemos à situação, nós pensamos e agimos de maneira madura e positiva. Se reagimos à situação, deixamos que ela nos controle e tire o melhor de nós. No transcorrer deste programa, iremos focalizar em responder a uma situação e desafios com pessoas para que tenhamos controle de nós mesmos e da situação. Desta maneira, estaremos em posição de ajudar tanto a nós quanto a outra pessoa à medida que caminhamos na direção de vencer sem intimidar. Porém, é necessário mencionar uma palavra-chave, que será definitivamente o ponto central deste programa. E a palavra é tato. Tato é simplesmente a habilidade de dizer ou estabelecer uma ideia, de tal maneira que a outra pessoa não só não se sentirá ofendida, mas se sentirá elogiada. Isto também é conhecido como diplomacia. E, de fato, os diplomatas são responsáveis por utilizar o tato de tal maneira que evitam que os seus países entrem em guerra uns contra os outros. Eu descrevo o tato como a linguagem do poder. Aqueles que têm tato controlam resultados, decisões, sentimentos e situações. Aqueles que não têm tato se encontram em situações negativas e costumam ser pessoas que deixam uma má impressão nos outros. Se pudéssemos escutar a uma fita com todas as nossas conversações do dia a dia, muitos ficaríamos espantados com a falta de tato e sensibilidade na maneira com que nos relacionamos uns com os outros. Especialmente com aqueles que amamos e com quem nos preocupamos. Existe uma grande verdade no ditado: você pode capturar mais moscas com mel do que com vinagre. Vamos fazer um acordo. Vamos analisar durante os próximos 21 dias a maneira com a qual falamos com as outras pessoas. Se você acha que não sabe como fazer isso, não tem problema. Este programa lhe fornecerá a maneira de formular as palavras, a atitude e fraseologia corretas. Então, façamos uma revisão rápida. Vamos colocar em primeiro lugar o ego da outra pessoa,
no lugar mais alto do nosso processo de pensamento. Isto porque, praticamente, todas as ações que tiverem durante a nossa busca de vencer sem intimidar será de alguma maneira o resultado de seu ego. Vamos lembrar que, como seres humanos, agimos baseados em nossas emoções. O desejo de obter prazer e evitar a dor, e apoiar aquela emoção com a lógica. Nós racionalizamos, o que em outras palavras quer dizer que aceitamos mentiras racionais. Nós assumimos um de 3 estados emocionais ou características em qualquer dado momento: adulto, pai ou criança. Nós temos a escolha de responder ou reagir. Responder é positivo e acrescentará ao nosso sucesso. Reagir terá o efeito oposto. E, sem dúvida, o jogador principal na arte de vencer sem intimidar é o tato. A seguir, veremos algumas táticas e técnicas específicas para ajudá-lo em sua busca na arte da persuasão positiva. Vencer sem intimidar. Vamos em frente. Durante o transcorrer deste programa, veremos algumas ideias a curto e a longo prazo para vencer sem intimidar. Em outras palavras, se conseguirmos transferir nossos sentimentos aos outros, estou me referindo a sentimentos do tipo eu conheço você, gosto de você e confio em você, isso fará com que as nossas futuras batalhas ou desafios com essas pessoas já estejam metade ganhas. E isso é um aspecto muito importante deste programa, visto que há um certo roteiro de personagens dentro de nossas vidas. Tanto pessoas que desenvolvem um papel de grande importância, como aquelas que não são tão importantes, com quem precisamos ter a capacidade de negociar e tratar de uma forma positiva. Definitivamente trabalharemos em cima disto. E depois, há aquelas ideias de curto prazo, chances únicas em que temos de enfrentar um desafio ou situação com uma pessoa que talvez nunca mais vamos ver, mas de quem precisamos de algo e precisamos agora. Trabalharemos em cima disto também, e para mim isso é muito divertido. Vamos começar com o primeiro tipo, longo prazo. Esta é uma ideia simples. É o ato de ter consideração com os outros. Não é necessário ter grandes habilidades neste caso. Portanto, podemos considerá-lo como um bom exercício de aquecimento. Se empregarmos de maneira regular e religiosamente a ideia de ter consideração para com todos, todo dia e em todas as circunstâncias possíveis, isso nos dará uma grande vantagem no sentido de realizar as nossas metas com relação a este programa. Li uma história interessante no livro O Melhor de Pedaços e Fragmentos. Essa história ressaltou diversos atos de consideração para com os outros. O ponto principal que foi destacado, preste atenção, o ato de ter consideração com os outros é um hábito, um modo de vida que vale a pena cultivar e praticar. Em outras palavras, não acontecem necessariamente de maneira natural. É preciso trabalhar nesse sentido, cultivar e praticar o suficiente para que interiorize esses pensamentos em nossas mentes e nas nossas almas, no nosso próprio ser. E isso faz sentido. Vamos encarar isto. Nem sempre é fácil ter consideração com todo mundo, pelo menos a curto prazo. A longo prazo, ter consideração se torna muito mais fácil, tanto em nossa consciência quanto na maneira em que esse hábito fará com que seja mais fácil ser eficiente quando for necessário vencer sem intimidar. Uma parte da história dizia que as pessoas que têm consideração pelos outros não esperam por oportunidades. Elas usam de sua imaginação para criar numerosas oportunidades para fazer da vida algo brilhante, suave e muito mais agradável para todos em volta dela. Como conseguirmos isso? Bem, uma coisa que funciona para mim é esperar um pouco mais do que o necessário para segurar a porta pela qual acabei de passar para que os outros passem. Homem ou mulher, não importa. Eles vão apreciar você por isso. Não leva muito tempo, mas faz uma grande diferença para aquela pessoa e para nós à medida que fazemos disto um hábito. Quando um bebê perto de você, dentro de um restaurante, está fazendo um pouco mais de barulho do que é considerado confortável, e você vê que os pais estão um pouco embaraçados, sorria e elogie o bebê. Ah, eu sei, alguns devem estar pensando, os pais deveriam tirar o bebê de lá. É lógico que essa seria a melhor atitude, mas nós estamos tentando fazer o que é correto, ou fazer uma venda. Nesse caso, vender seria vencer sem intimidar. Outra parte da história dizia: a pessoa que tem consideração pelos outros é rápida em devolver um elogio bem merecido, ou de enviar um cartão de felicitações para alguém que recebeu uma promoção ou prêmio, ou algum tipo de reconhecimento especial. Pessoas que têm consideração pelos outros estacionam um pouco mais longe da entrada de uma loja ou agência dos Correios,
deixando espaço livre mais próximo para aqueles que não podem se locomover com a mesma facilidade com que faziam antes. Agora, com relação a esta última ideia, poderíamos perguntar: por que eu faria isto? Ninguém vai saber o porquê de estarmos estacionando mais longe, portanto não vamos ganhar nada com isso, mesmo sem intimidar. Deixa eu dar 2 razões. Primeiro, é a coisa certa a fazer, e nós nos sentiremos melhor com relação a nós mesmos, e isso vai ser demonstrado em nossa atitude com relação aos outros. E em segundo lugar, como mencionado na história, o ato de se preocupar com os outros é um hábito. Pode ser cultivado. Outro ato bem pensado é de dar o crédito adequado a uma boa ideia. Portanto, o escritor que contribuiu com aquela história em particular do livro O Melhor de Pedaços e Fragmentos foi William A. Ward. Vamos fazer outro exercício. Isto nos ajudará a desenvolver a nossa habilidade recém-encontrada de responder a situações e pessoas, ao invés de reagir. Quando uma pessoa diz ou faz algo que nos ofende, ou de alguma maneira não se encaixa em nossa maneira de fazer as coisas, em vez de reagir, vamos responder imediatamente, perguntando a nós mesmos o que poderia estar acontecendo na vida daquela pessoa, que deu a ela um caso grave de má personalidade. Ou, como Zig Ziglar costuma dizer, uma atitude endurecida. Bem, vamos dar uma olhada num dia da vida desta pessoa miserável, e talvez consigamos ter uma ideia melhor do que ela precisa de nós agora para fazer com que ela se sinta bem consigo mesma e queira nos ajudar. Somente a partir daí podemos vencer sem intimidar. Talvez aquela pessoa tenha sido criada num ambiente negativo. Quando era criança, talvez não havia uma boa comunicação com seus pais. Talvez ela era maltratada. Na escola, talvez era rejeitada pelos seus colegas. Uma pessoa que não conseguiu nada na vida, com uma péssima autoestima, e a vida como adulto não tem sido das melhores. Ela odeia o seu emprego, não gosta da esposa ou marido que tem, e seu filho simplesmente foi jogado em uma instituição por ter praticado um pequeno roubo. Como é que você se sente sobre essa pessoa agora? Será que agora dá para entender melhor a péssima atitude que ela tem? Mas a situação dessa pessoa pode não ser tão ruim assim. Ou talvez pode ser muito pior. Mas se respondermos simplesmente levando em consideração essa possibilidade, daí poderemos responder para aquela pessoa e as suas ações com compaixão e entendimento, em vez de reagir com ódio e rancor. As pessoas fazem as coisas por suas próprias razões e não pelas nossas razões. Em seu maravilhoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie menciona o fato das pessoas fazerem as coisas por suas próprias razões e não pelas nossas. Se as pessoas vão fazer algo, vão fazer porque receberão algum benefício. Eu sei, talvez elas acordem cedo para ir ao trabalho, mesmo quando não querem ir. É verdade. Mas elas acordam cedo para ir trabalhar porque elas querem algo mais do que a sensação gostosa de ficar na cama e poder dormir mais um pouco. Mas principalmente porque elas querem receber o seu salário no final do mês. O que podemos falar sobre realizar trabalho de caridade para os outros? Elas não estão tirando proveito disso. Mas é lógico que estão. O benefício é aquele sentimento gostoso de ter feito uma boa obra. Não, o Sr. Carnegie estava certo. As pessoas fazem as coisas por suas próprias razões, mesmo que a sua razão seja se sentir melhor do que se sentiriam se não tivessem feito nada. Portanto, se tem algo que precisamos que alguém faça para nós, e ela não é obrigada a fazer para, por exemplo, manter o seu emprego, então precisamos saber como vencer sem intimidar, de tal maneira que aquela pessoa se sinta bem em realizar alguma tarefa específica para nós, mais do que se não a realizasse. Portanto, sempre pergunte, o que elas vão ganhar com isso? E utilize isso como uma base para pedir que elas façam algo para você. As pessoas farão o que elas acham que você espera delas. As pessoas farão o que elas acham que você espera que elas façam, e agirão da maneira que elas acham que você espera que elas ajam. Porque isto é verdade, eu não sei. E acho que a razão não faz muita diferença, tanto quanto o fato de reconhecer que isto é uma verdade, e assim trabalhamos de acordo. Esse traço humano pode funcionar para você de maneira positiva e de maneira negativa, dependendo da maneira que você decide que será. Existe um grande exemplo que todos nós já ouvimos. Isso não só é verdade, eu suspeito que tenha sido feito milhares de vezes ao passar dos anos para provar esse ponto. Uma professora do primário teria de se afastar por alguns dias, e antes de sair encontrou-se com sua substituta para lhe informar a respeito das crianças e o que ela poderia esperar de cada uma. Johnny era o mais inteligente, Joanne a mais atenciosa. O Jimmy e a Suzy eram encrenqueiros, os que davam mais trabalho. Ela teria de ficar de olho neles. David nunca prestava atenção, era melhor mantê-lo sempre atento, e assim por diante.
e o conselho acabou se tornando 100% correto. Era de se admirar que tudo aquilo que a professora tinha passado para a substituta tinha sido a verdade. Johnny era o mais inteligente. Joanne era a mais atenciosa. E realmente David precisava prestar mais atenção, e assim por diante. O único problema era que a professora tinha inventado tudo. Ela tinha escolhido as crianças de maneira aleatória e inventado as suas personalidades e suas características. Não fazia diferença. Não só a substituta tinha transmitido tudo o que ela esperava para a mente das crianças, mas agiu de tal maneira que fez com que cada criança reagisse de maneira que era apropriada, ou não apropriada, de acordo com o que ela esperava de cada uma. Les Giblin, em seu excelente livro Como Ter Segurança e Poder nas Relações com as Pessoas, um livro que recomendo fortemente que você leia, visualizou através de muitos exemplos exatamente como isso funciona de maneira previsível no mundo adulto. De fato, ele até mesmo citou o grande estadista Winston Churchill ao dizer: "Eu descobri que a melhor maneira de alguém adquirir uma virtude é que esta lhe seja imposta." Tanto para resultados a longo prazo quanto para os mais imediatos, quando queremos extrair uma resposta de uma pessoa que esteja à altura do que desejamos, precisamos agir da mesma maneira com que gostaríamos que ela agisse. Isso pode parecer loucura, mas quando se aproximar de alguém de quem você precisa de alguma coisa, aproxime-se acreditando que ela vai querer dar a você. Mas antes que você pense que eu estou ficando louco, como se eu estivesse dizendo que pelo simples fato de eu imaginar como eu gostaria que algo acontecesse, isso aconteceria de maneira automática, você precisa saber que não é exatamente isso que eu estou dizendo. Mas o que vai acontecer, na realidade, é que quando predeterminarmos as ações de alguém em nossa mente, nós assumimos uma atitude apropriada diante daquela pessoa e transferimos essa atitude para que ela haja de uma certa maneira. Da mesma maneira que a professora substituta fez com seus alunos. Antes de duvidar do que eu estou dizendo, tente sinceramente algumas vezes. Você ficará maravilhado com os resultados. Este é mais um daqueles princípios básicos que iremos mencionar diversas vezes durante este programa. Portanto, mantenha-o em mente. É uma das técnicas mais poderosas e, mais uma vez, precisamos praticá-la até que ela se torne um hábito. Seja educado, paciente e persistente. Já era tarde da manhã do dia de uma grande exposição da qual eu participaria. Na realidade, eu faria uma palestra somente no dia seguinte, mas, junto com diversas outras pessoas, tínhamos alugado um espaço onde colocaríamos à disposição do público visitante a minha série de fitas cassete, vídeos e livros. Ah, os livros! Este seria o desafio que eu teria de enfrentar e vencer sem intimidar naquele dia, porque os livros simplesmente não tinham chegado lá. Eu tinha acabado de ser avisado pela senhora que estava cuidando do balcão. Estávamos na cidade de Toronto, e como os livros tinham sido enviados por meu editor por via terrestre da divisão localizada em Ontário, não deveria ter ocorrido nenhum problema. Mas ocorreu, e precisava ser resolvido. Primeiro liguei para o Centro de Convenções de Toronto e falei com a telefonista que não sabia como me ligar com a área em que se encontrava o balcão de livros. Além de não saber, era óbvio que ela não ia fazer o menor esforço para descobrir como fazê-lo. Nesse tipo de situação, precisamos ser educados, pacientes e persistentes. Educado, porque isso irá desarmar a pessoa, e geralmente é a melhor, mais eficiente e lucrativa maneira de agir. Dick Biggs, em seu livro Se a Vida é uma Corda Bamba, porque eu sou tão desajeitado, ele citou B.C. Forbes como tendo dito: "A educação é o estandarte de uma mulher ou um homem gentil. Nenhuma outra característica irá ajudar alguém de tal maneira, tanto nos negócios e na sociedade, como a educação." A próxima atitude é a paciência. Precisamos ser pacientes, porque entendemos que as pessoas, como aquela telefonista, adquiriram o hábito de tratar o público, muitos dos quais podem ser mal educados, impacientes e rudes, fazendo o mínimo possível e depois desligando o telefone. Portanto, a nossa paciência será muito útil se as coisas não acontecerem exatamente como esperamos na primeira tentativa. E depois deixaremos que a nossa persistência tome conta. Portanto, vamos ser educados e até mesmo agradecê-los. Muito obrigado, eu aprecio muito o seu esforço em procurar para mim. Como poderíamos descobrir onde estão os balcões de livros e quais são os ramais telefônicos? Com um sorriso em nossa voz, poderemos acrescentar: eu vou estar em maus lençóis se não conseguir localizar a pessoa certa. Ainda não comovida, ela responde: eu não sei. Precisamos ter paciência. Essa é apenas a maneira como ela está acostumada a fazer as coisas. Daí dizemos: eu aprecio a sua ajuda e sei que você está se esforçando. Você poderia olhar na sua listagem de ramais telefônicos e tentaremos alguns deles. Não quero ser um chato, mas preciso encontrar o balcão.
Ela agora vai tomar uma decisão baseada em evitar a dor, isto é, a dor de ter de continuar a falar com uma pessoa educada, paciente e persistente, que obviamente não vai desistir até que consiga o que quer. Sim, ela conseguiu localizar o ramal telefônico e eu consegui falar com a mulher responsável pelo balcão de livros e fazer com que ela localizasse o responsável pelo transporte e descobrir o que aconteceu. Alguns telefonemas e algumas horas depois, meus livros chegaram sãos e salvos ao local devido. Vamos lembrar que com pessoas que não estão acostumadas a sair do seu caminho para ajudar os outros, precisamos ser educados, pacientes e persistentes, motivando a pessoa desmotivada a agir em nosso favor. 4 dias depois da convenção, eu tive de enfrentar outro dilema. Devido a um problema logístico, eu teria de pegar pessoalmente os livros que não foram vendidos e levá-los até o local de embarque e despachá-los. Levar os livros até lá não seria um grande desafio, mas o homem no local de embarque é que teria de fazer força, e ele não parecia estar disposto a ser mandado para lá e para cá por um homem de terno e gravata, que era eu. Quando eu o vi pela primeira vez, não consegui distinguir se ela era um dos motoristas ou encarregado pela operação. Ele estava sentado numa cadeira, lendo um jornal, bebendo café, e não parecia que estava trabalhando muito. Isto devia ter me avisado que ele era, sim, o gerente. Eu só estou brincando. Independente disto, tenha em mente uma tática importante. Se você não sabe qual é a função da pessoa, sempre dê a ela um título maior do que provavelmente exercem. Mesmo que venham a corrigi-lo, ainda assim ela gostará mais de você por isso e começará o processo de vencer sem intimidar de maneira positiva. Se você acha que a pessoa com quem você está falando é a secretária, pergunte se ela é a gerente do escritório. Ela não só apreciará ser supercreditada, mas se aquela pessoa é a gerente do escritório e você perguntou se ela era a secretária, você terá um grande obstáculo a vencer. Se você acha que a pessoa é um hóspede, pergunte se é a gerente. Se você acha que ela é uma vendedora, pergunte se ela é uma gerente de vendas. Eu deveria ter perguntado, você é o diretor de operações? Com isso em mente, vocês sabem o que perguntei para aquele homem no posto de despacho. Eu perguntei se ele era um dos motoristas. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu provavelmente tive um momento de insanidade, porque eu nunca faço isso. Mas fiz isso dessa vez. E, naturalmente, ele não ficou muito contente. Eu sou o supervisor, ele respondeu indignado. Mas a partir daí consegui salvar a venda, se é que vocês me entendem. A venda era a habilidade de fazer aquela pessoa me ajudar a ligar para a empresa de transporte certa, me ajudar a etiquetar as caixas corretamente, e daí concordar em ser o responsável pelas caixas até que viessem retirá-las. Primeiro me desculpei e disse que eu deveria saber que ele era o supervisor. Daí perguntei seu nome. Ele me disse e eu me referi a ele como senhor durante o resto de nossa conversação. A maioria das pessoas que não estão acostumadas a este tipo de tratamento responde de maneira muito positiva por mostrarmos o devido respeito. Daí eu lhe conferi o poder dizendo: eu entendo que me ajudar não é a sua função, e não o culparei se você não puder me ajudar, mas eu realmente preciso da sua ajuda. Ele, meio resistente, perguntou o que eu precisava e fez tudo o que era necessário. Depois de alguns minutos eu comecei a lhe fazer perguntas sobre como ele entrou nesse negócio, a família dele, etc. Ele começou a se animar. Eu elogiei, dizendo quão agradecido eu estava por ter me ajudado e que a maioria das pessoas não teria saído do seu caminho para me ajudar daquela maneira. Ele sorriu como que tinha acabado de encontrar um novo orgulho por si mesmo e pelo emprego. E daí ficou mais animado. E finalmente ele estava fisicamente lacrando as minhas caixas, empilhando-as e pessoalmente falando com o operador da empresa de transporte, algo que ele não tinha planejado fazer. Ele acabou fazendo todo o trabalho e se sentindo bem por ter me ajudado. E eu fiz um novo amigo. Eu lhe dei uma gorjeta, que ele tinha feito por merecer. De início ele recusou, mas insisti. Ele daí me agradeceu por ter pago seu almoço. Eu venci e ele venceu. É assim que vencemos, sem intimidar. Pense no que teria acontecido se eu tivesse tentado dar ordens a ele. Será que teria funcionado? Provavelmente não. E se eu tivesse ameaçado ir falar com o chefe dele, chegado às vias de fato? Talvez ele tivesse feito o trabalho, mas de mau humor e sem vontade. E provavelmente teria demorado mais, não teria sido bem feito. E quem sabe se aquelas caixas teriam chegado com segurança ao meu editor. E se eu tiver de voltar lá de novo, ele se lembrará de mim, e já estaremos um passo adiante no jogo. Um muito obrigado, antes de qualquer coisa, é a melhor apólice de seguro que você pode comprar.
Agradeça às pessoas antes delas fazerem algo para você. Eu realmente agradeço por você reservar um tempo para fazer tal coisa para mim. Essa é sua segurança de que elas irão reservar um tempo para fazer, seja lá o que for necessário. Talvez você já tenha ouvido falar que a gorjeta costumava ser dada ao garçom antes da refeição ser servida. A palavra gorjeta, na realidade, quer dizer: isto é para assegurar um serviço adequado. Assegurar, certo? Ou suborno, depende de como você vê. Um bom exemplo da hora certa de agradecer alguém antes de começar uma tarefa ou designação pode ser com o seu convidado em potencial no telefone. Sr. Smith, obrigado por ter reservado um tempo em sua agenda para me atender. Ou com a gerente do hotel, que você precisa falar a respeito de um problema em particular com relação ao hotel. Sra. Jackson, eu agradeço a sua ajuda com esta situação delicada. Talvez com o mecânico que vai começar a trabalhar no seu carro. Sr. Davis, quero lhe agradecer antecipadamente por consertar o carro. Você nem imagina como eu preciso deste carro funcionando bem. Um ponto importante é que isso deve ser feito com sinceridade. Senão vai soar falso e a pessoa vai se sentir como se estivesse sendo manipulada. Uma vez liguei para uma colunista famosa no jornal da minha cidade para pedir que emprestasse o seu nome para um evento de caridade em que estávamos trabalhando. Quando eu a cumprimentei e disse como era bom poder falar com ela, ela disse de maneira rude: "Obrigada, eu sei que você vai ser breve." Eu senti que devia ser bem breve e desligar imediatamente. Mas caridade é caridade. A causa era mais importante do que meus sentimentos pessoais, também conhecidos como ego. Eu lhe expliquei o que precisávamos e ela se recusou mesmo assim. O ponto é que a maneira como ela falou comigo não fez com que eu me sentisse bem a meu respeito e nem a respeito dela. E se ela tivesse dito: "Sr. Berg, eu fico sempre contente em falar com uma pessoa disposta a apoiar uma boa causa. Infelizmente estou com um pouco de pressa no momento e não posso falar muito. Como posso lhe ajudar?" Eu teria explicado a razão pela qual tinha ligado, tentaria atingir o meu objetivo rapidamente, teria desligado, e dessa maneira eu teria me sentido bem a respeito dela. E se você está pensando: o que importa para ela se você gosta dela ou não? Ela nunca vai precisar de você para coisa alguma. Nós responderemos a essa pergunta logo mais no segmento intitulado 7 palavras que podem voltar e te assombrar. O nosso reconhecimento de um trabalho bem realizado pode inspirar uma vida inteira de repetidos esforços. Muriel é uma senhora idosa muito amável que trabalha no supermercado local, na seção de frios e queijos, onde servem sanduíches para os clientes na hora do almoço. Um dia eu pedi um sanduíche de rosbife bem magro. Ela fez um sanduíche delicioso e depois de comer dei a volta ao balcão e agradeci sinceramente pelo trabalho muito bem feito no meu sanduíche, de maneira que todos em volta pudessem ouvir. Seus olhos brilharam e um sorriso surgiu no seu rosto. Daquele dia em diante, parecia que sempre havia um pouco mais de carne no meu sanduíche, e ele vem sempre bem magro. O ponto é: reconheça o esforço de alguém após terem feito algo para você, e elas se empenharão para lhe fazer algo especial sempre. A razão disso é bem simples. Primeiro, e de maneira surpreendente, a maioria dos clientes não pensa dessa maneira e seu elogio é muito apreciado. E em segundo lugar, toda vez que ela se esforçar para preparar um grande sanduíche, ela está tomando uma decisão emocional de obter um prazer. O prazer de ser respeitada e apreciada, o que pode não acontecer frequentemente na sua vida. Aliás, não ocorre frequentemente na vida da maioria das pessoas. Num voo de volta de uma palestra, eu pedi para a comissária de bordo se seria possível substituir alguns itens da minha refeição por outros mais saudáveis, visto que eu estava em mais uma das minhas dietas. Ela concordou e preparou uma refeição muito gostosa para mim. Eu expressei a minha genuína apreciação, e aí que está a chave. Apreciação genuína pelos seus esforços, e durante o restante do voo ela não sabia o que fazer para me agradar. Um bom ciclo de sucesso, não é mesmo? Faça uma pessoa se sentir bem pelos seus esforços, e elas vão querer provar cada vez mais que você tem razão. Mas lembre-se, a demonstração de apreciação tem de ser genuína, ou a pessoa vai se sentir manipulada e não apreciada. Como lidar com pessoas rudes ao telefone? Desde clientes em potencial a servidores públicos e um zilhão de outras pessoas no meio dessas, às vezes fazemos uma ligação para solicitar algo, uma venda ou uma informação importante, e nos deparamos com uma pessoa que é rude e aparentemente vive a sua vida para fazer da nossa uma miséria. Durante esse telefonema em particular. Nesse caso, vamos dizer que não nos conhecemos.
Nós não a conhecemos e ela não nos conhece. Ou ela não é uma boa pessoa ou está num dia particularmente ruim. Pode ser a mesma coisa conosco, não é mesmo? Afinal de contas, o que sabemos a respeito delas? Este é um telefonema para um estranho. Vamos ver como lidar com essa pessoa e vencer sem intimidar. Nós começamos tomando a decisão consciente de que vamos responder e não reagir diante desta situação. A maioria das pessoas reagiria nesta situação. Elas discutiriam com a pessoa, a insultariam e tentariam ganhar delas, palavra por palavra e atitude por atitude. Pode até ser que isto lhe traga algum prazer temporário, mas não trará vantagem ao longo prazo. Nós provavelmente não conseguiremos o que queríamos daquela pessoa, mas teremos feito um inimigo, que poderá voltar e nos assombrar algum dia. Repetindo, primeiro tomamos a decisão consciente de responder e não reagir. Segundo, enquanto elas estão falando, reclamando, gritando, e geralmente sendo inúteis, ou sei lá mais o quê, nós vamos escutar o que elas têm a dizer sem interrompê-las e daí bem sinceramente dizemos: eu sinto muito. Devo ter dito alguma coisa que lhe deixou nervosa, foi isso? E daí fique quieto. Pode ser que leve alguns segundos, mas normalmente elas responderão imediatamente o seguinte: não, sinto muito, eu só estou tendo um péssimo dia. Daí você pode verbalmente demonstrar que entendeu. E diz: eu não sei, eu também já tive dias assim, e eu me sentia horrível. Daí você venceu, porque a grande maioria das pessoas só quer ser compreendida. Essa mesma ideia serve também quando estiver recebendo uma chamada, só que com uma pequena diferença. Vamos dizer que você representa um produto ou serviço e um cliente liga para reclamar, veementemente. Isso também funciona pessoalmente, mas vamos imaginar que estamos atendendo ao telefone. Eles ligam e já começam a descarregar tudo o que está errado com você, a sua empresa, produto ou serviço e qualquer outra coisa em que possam imaginar naquele momento. Mais uma vez decidimos responder e não reagir. Você sabe o que fazemos agora? Isso mesmo, nós escutamos, silenciosamente, ouvindo até que eles terminam. Se for pessoalmente, nós devemos balançar a cabeça como que compreendendo a situação. E, independentemente do que disserem, quando terminarem, mais uma vez diremos que entendemos a situação. Eu entendo que você tem um profundo sentimento sobre esse assunto. E, para ser bem franco, eu me sinto mal pelo acontecido. Se for apropriado, peça desculpas. Se não, não. Quando falamos de maneira sincera, nós os desarmamos, porque eles estão preparados para enfrentar uma pessoa comum, que vai querer enfrentá-los e gritar de volta e tentar vencer com intimidação. 9 em cada 10 vezes, nessa hora a pessoa se acalmará, e daí você poderá ter uma conversação baseada no estado mental de adulto para adulto. Se ela não se acalmar, volte para o que aprendemos sobre educação, paciência e persistência. Desde que você se mantenha no estado mental de adulto, você se sobressairá e vai acabar vencendo sem intimidar. Um ponto levantado no último exemplo foi o de deixarmos a pessoa dizer o que tem a dizer, escutando tudo o que ela tem a lhe falar, sem interromper. Esse é outro hábito que todos devemos desenvolver em qualquer situação. Esse tem sido um grande desafio para mim, mas melhorei dramaticamente nessa área através de um esforço consciente e consistente. Veja, eu consigo discutir sobre qualquer assunto e fico naturalmente entusiasmado, e às vezes não consigo esperar para expressar o meu ponto de vista, mesmo que isso signifique cortar alguém no meio de uma frase. Mas isso é muito ineficiente. Independente de se estamos discutindo política com um amigo, fazendo parte de um debate em grupo, numa reunião social, ou se estamos envolvidos numa apresentação de vendas a um cliente, temos de deixar aquele que está falando terminar de expressar seu ponto de vista. Se não fizermos isso, eles ficarão bravos e frustrados. E qualquer que seja o nosso ponto de vista, eles não realizarão a compra emocional, que é o que realmente conta. Interromper e forçar o seu ponto de vista é uma forma de intimidação, e, em último caso, é muito difícil vencer dessa maneira. Conheço você, gosto de você e confio em você. No meu livro sobre como utilizar uma rede de referências, intitulado Endless Referrals, eu me falo a respeito das regras de bronze, prata, ouro e até mesmo de platina com relação à rede de referências. E esta é: todos os fatores sendo iguais, as pessoas farão negócios e recomendarão outros negócios para aqueles que conhecem, gostam e confiam. Isso é verdade, porque com a tecnologia utilizada hoje em dia, os preços e qualidade estão mais ou menos nivelados. Colocando de lado alguns fatores como serviço, localização e outros, é do vendedor envolvido numa transação que um cliente compra ou recomenda a outros.
Nos exemplos do livro, podemos reconhecer os sentimentos rapidamente, mas daí temos tempo para desenvolvê-los na outra pessoa para obter resultados a longo prazo. Quando vencemos sem intimidar, a regra de conheço você, gosto de você e confio em você também é verdadeira. A diferença é que se estamos numa situação em que não conhecemos a pessoa de quem precisamos algo, nós temos apenas alguns segundos para aflorar os sentimentos. Se conseguirmos de imediato aflorar esses sentimentos na pessoa com relação a nós, já temos meio caminho andado. Em contrapartida, se aquela pessoa não simpatizar conosco, se ela não nos conhece, não gosta de nós e não confia em nós, qualquer coisa que possa atrapalhar a negociação, com certeza atrapalhará o nosso intuito de conseguir algo que desejamos dela. As técnicas neste programa foram desenvolvidas para estabelecer rápida e eficientemente esses sentimentos na outra pessoa.